Nuno Morna, 62 anos, técnico de aeronáutica e ator, é o cabeça de lista da Iniciativa Liberal para as próximas eleições regionais. Foi cabeça de lista nas regionais de 2019, número 3 da lista nacional do partido nas europeias deste ano e também candidato à Câmara de Santa Cruz nas autárquicas de 2021. Nuno Morna, qual é o contributo que o liberalismo poderá trazer à Madeira, caso consiga, pela primeira vez, ter representação no Parlamento Regional? Bom dia, Sérgio, bom dia a todos aqueles que nos ouvem. Vou falar um bocadinho mais depressa porque o tempo é curto. Nós liberais temos uma coisa que é sempre muito presente. Nós não gostamos da pobreza, detestamos a pobreza. E achamos que a única maneira de ultrapassarmos este círculo vicioso da pobreza, que faz com que as pessoas trabalhem para ganhar dinheiro, depois ganham dinheiro para pagar contas, pagam contas até ficar sem dinheiro, ficam sem dinheiro, depois vem o apoio da central de apoio, seja o subsídio do governo, a Câmara com um apoio, outro apoio qualquer, a Junta de Freguesia com cimento e areia para construir qualquer coisa que se tem construído, e a Casa do Povo e as IPSS com os cabazes. E depois isto volta tudo ao princípio. Perdão. Nós achamos que o melhor apoio social que se pode dar a uma pessoa é um bom emprego, um emprego bem pago. A melhor coisa que podemos fazer às pessoas é capacitá-las pela formação, pela maneira como elas intervêm no todo social, gerando riqueza, de maneira que quebremos este círculo vicioso de que eu acabei de falar. Por isso, o liberalismo, ao contrário do socialismo, não gosta de pobreza. O socialismo gosta de pobreza, que é para poder criar uma rede de dependências em que as pessoas ficam dependentes do tal subsídio que eu falei, do apoio, dos cimentos, dos cabazes e por aí fora. Isto é um princípio básico. Nós viemos e estamos aqui para lutar e fazer com que as pessoas fiquem mais capacitadas, que tenham melhores ordenados e que com isso e que paguem menos impostos, de maneira que possam decidir a sua vida e o caminho que querem seguir. E de que forma é que é possível atingir esse eu vou dar a volta a esta questão e queria-te falar de uma questão que tem sido muito corrente nos últimos dias e nos debates e por aí fora, que é a questão da habitação. Andamos aqui sempre a falar, por exemplo, eu vou usar isto como um exemplo de outras coisas, porque o tempo é curto. A habitação, que é um assunto que veio para a ordem do dia, e veio para a ordem do dia porque, entretanto, é efetivamente um problema gravíssimo que atravessamos no país e na região. É um problema que já existe há muito tempo, mas tem sido encapotado. E na região, o PSD, vou usar isto com algum cuidado, por isso não levem isto à letra, teve a sorte de ter aparecido uma coisa chamada Covid. Porque o PSD, nestes 2 últimos mandatos que exerceu, não construiu nada em termos de habitação social. E nós precisamos de habitação social, sem dúvida. Nós somos a favor da habitação social. Há pessoas que precisam de habitação social. Nem que seja como um empurrão para depois poderem alavancar a sua vida, de maneira a poderem ter a sua habitação. Se não fosse o Covid, não havia verbas do PRR. Não havendo verbas do PRR, a habitação que iria ser construída é zero. Portanto, nada. O Governo não tinha uma estratégia para não tem estratégia absolutamente nenhuma. A estratégia apareceu porque vieram as verbas do PRR. Mas eu queria falar aqui de uma coisa mais importante. Nós somos a favor da habitação social, nós somos a favor de que os empreiteiros construam, porque é o seu negócio, para vender a habitação. Mas há aqui uma perspectiva que ninguém está a falar, que é a perspectiva daquela pessoa, e muitos devem nos estar a ouvir neste momento, que constrói a sua habitação para viver nela. E nesta perspectiva, nós temos que alertar para certas questões, certas nuances que são muito importantes. Por exemplo, vamos buscar um exemplo muito próximo de nós, que é aqui ao lado, em Espanha. O IVA em Espanha, todo o IVA da habitação é dedutível de quando se constrói. Ou seja, eu pago o IVA e depois deduzo isso nos custos finais da habitação. O IVA em Espanha, para ajudar também, está num escalão intermédio. Não é de 22% aqui ou 23% no continente. É num escalão intermédio, onde há à volta dos 10%. Por cá temos 22% de IVA e não dedutível. Depois aqui ainda pagamos o IMT, que são 7,5%, o imposto de selo são 0,8%, e só com isto, com
os 22%, os 7,5% e os 0,8% já estamos nos 30%. Acrescentemos a isto o IMI que vamos pagar o resto da vida, as taxas, as taxinhas, os licenciamentos, a ocupação de áreas públicas, mais os IVAs em cima de IVAs e em cima de IVAs, e facilmente podemos entender que o custo da habitação é onerado em mais 40% só com impostos, taxas e taxinhas. Mas isso aí não depende só da Madeira, depende também Não, do nível depende da nacional. Madeira também depende da Madeira. Obviamente depende da Madeira. Nós não temos o tal diferencial de 30% que podemos aplicar. Apliquemos os 30% na construção. Mas não, isto não é só isto. Isto agora, depois também temos aqui uma questão que é nacional, que também é importante. Existem dois mecanismos que regulam a construção. É o RGEU, o Regulamento Geral de Edificações Urbanas, que tem uma adaptação regional, que ainda complica mais esta coisa toda, e o RGUE, que é o Regimento Jurídico de Urbanização e Edificação. O RGEU é de 1951, eu repito, 1951. Daí para cá teve uma série de alterações que faz com que este Regulamento Geral de Edificações Urbanas seja uma manta de retalhos. É disfuncional, só complica a vida às pessoas, é um monte, uma carga enorme de burocracia. Vamos falar no caso do Sr. João Silva, por exemplo, o nome é inventado. Os critérios de construção que este senhor constrói a sua casa têm que cumprir são de um absurdo total. Nós já conseguimos que os bidés, nós, Iniciativa Liberal na Assembleia da República, que os bidés deixassem de ser obrigatórios nas casas de banho. Eu uso o bidé se eu quiser, porque a casa é minha. O mesmo em relação, ou estamos em vias em relação às banheiras. Se eu quiser ter um poliban, não posso ter um poliban, tenho que ter um raio de uma banheira, porque a lei diz que eu tenho que ter a porcaria da banheira. Salvo seja, que há pessoas que gostam de banheiras, não é? Que tem que ter cuidado com construção para deficientes. Eu acho isto muito bem. Se a habitação for para deficientes ou tiver que ter acesso para deficientes, a decisão é minha. Sou eu que vou construir, sou eu que vou viver naquela casa. Que haja algumas questões, e eu não tenho nada contra isso, em relação aos deficientes, que efetivamente o acesso à casa. Agora, a minha casa, eu não percebo porque é que tem que ter este tipo de regulamentação. Portanto, há uma série de pressupostos. Não, mas há mais, deixa-me dizer que há mais. A cedência do domínio público. Eu construo uma casa à beira das estradas, tenho que dar 1,5 metro. Uso o Estado aquilo ou não uso o Estado aquilo? Porquê é que eu tenho que dar? Porquê é que o Estado não faz um acerto de contas entre aquele 1,5 metro que me leva e aquilo que é a utilidade que ele pode dar a esse bocado de terreno? Porquê é que não deduz isso nos custos que eu tenho em termos de impostos? Porquê é que essa cedência não é paga? Porquê é que efetivamente não se faz um acerto? E depois temos a outra questão, que é o uso capião, que é uma coisa velha, antiga, com barbas, que é no fundo um roubo, que é: eu compro um terreno, começo a construir uma casa e depois há um sujeito qualquer que a certa altura diz que há muito tempo que tem lá um cantinho no terreno onde planta umas semelhinhas. E por causa disto pode-me criar um constrangimento à construção e à propriedade daquele terreno que é meu, onde eu quero construir, brutal. Por isso, isto são só algumas das coisas que podia ir por aí fora em relação a isto, mas eu já vi que queres falar de outras coisas e o tempo é curto. Mas as pessoas que pensem nestas coisas, isto são factos, não estou a falar de teorias. A habitação social, completamente de acordo. O construtor tem todo o direito de construir para vender, porque é a sua área de negócio, mas andamos todos a nos esquecer das pessoas que constroem a sua própria habitação. Nuno, em relação àquilo que são as principais bandeiras do partido, para além dessa questão, de que forma é que a Iniciativa Liberal pode trazer diferenciação para que os eleitores possam decidir votar neste partido nas próximas regionais? Começando, por isso já falámos aqui da habitação, já falei aqui também de que seremos sempre contra a criação deste círculo de pobreza que faz com que as pessoas vão empobrecendo, que somos favoráveis a que o melhor apoio que podemos dar às pessoas é um emprego, e um emprego bem remunerado. Mas podíamos falar, se tu assim o entendes, de saúde ou até de fiscalidade. Em relação à saúde, nós partimos de um princípio que ninguém parte: é que a saúde é cara e os recursos são sempre escassos. E que o fundamental na saúde é criarmos condições para que os cuidados primários sejam o core, o ponto essencial da gestão dos sistemas e dos serviços de saúde. E isto porquê? Porque se nós tivermos uma população ativa, saudável, pouco dada a contrair doenças, tudo isto vai fazer com que a saúde fique mais barata. Vamos gastar menos dinheiro a curar as doenças quando fizermos a prevenção. Se não fazemos prevenção, se deixamos a coisa andar,
O que vamos ter é listas de espera intermináveis. Falam-se em 117 mil atos médicos por realizar, entre exames de diagnóstico, consultas e cirurgias. E a tendência disto é para aumentar, e estamos a ficar com uma população doente. Nós temos uma população doente, quando devíamos ter uma população de pessoas saudáveis, porque os cuidados primários atacaram os problemas antes de eles sequer existirem. Ou logo no início da sua existência. E isto não se passa. Isto na saúde. Porque podemos falar também da questão dos impostos. É possível reduzir mais os impostos também? Acredita que é... Obviamente que sim. Nós temos uma margem de 30% que estamos a aplicar só ao IRC. Mas há mais. Há legislação nacional que tem que ser adaptada à região. E espero que esse tal grupo de trabalho que anda para a frente e para trás, implementado pelos governos da Madeira e dos Açores, tenha isso em consideração. Aquela legislação nacional que permite, em certas condições e por serem zonas de interior, e isso é aplicado na zona norte da Madeira, a aplicação de uma taxa de IRC de 8,5%. Nós não somos uma região de interior, mas somos uma região ultraperiférica. Porquê é que não se aplica isto também à Madeira? Como região ultraperiférica que é? À Madeira e aos Açores. E isto pode ser, acho que é um excelente argumento para que na lei das finanças regionais isto possa ficar consignado. Porquê é que não aplicamos 30%? No IRS. Exatamente, a todos os escalões, 30% no IRS e não só aos primeiros 5 escalões. Porquê é que não aplicamos os 30% em relação ao IVA, que é o imposto mais injusto de todos? Estes senhores que nos governam, esta esquerda desta autonomia socialista da Grande Laranja, governam-nos partindo do princípio que não baixa o IVA de maneira nenhuma, e com um ar arrogante e prepotente, não baixa o IVA de maneira nenhuma. Mas, no entanto, diz que os impostos são progressivos. Mas onde é que há progressividade no IVA? Defende os impostos progressivos e no IVA os pobres pagam a mesma coisa que paga uma pessoa cheia de dinheiro? Onde é que está a progressividade nisto? Baixe-se o IVA. Claro que não há. Evidentemente que eu não posso ir comprar uma coisa e dizer, olha, eu tenho menos rendimentos e pronto. Claro. É impossível fazer isto, não é? Mas é possível baixá-lo. E não baixam porquê? Porque temos que carregar às costas uma dívida de 5, tal milhões, que já foi de 6, tal milhões. Honra-lhes seja feita que já reduziram cerca de 1.000 milhões. Perdão, estou a falar de 1.000 milhões. 6, tal mil milhões de euros. Está em 5, pouco mil milhões de euros. Já reduziram quase 1.000 milhões de euros. Mas neste momento nós carregamos às costas, nós, todos os madeirenses, com os nossos impostos, carregamos às costas esta dívida brutal, que tem que ser renegociada de cima a baixo, com juros mais baratos, prazos de prolongamento mais extensos, de maneira que esta canga que nós transportamos em cima de nós deixe de o ser. Muito obrigado, Nuno Morna, por ter estado aqui na Antena 1. Foi a entrevista.